Sou médica, faço parte da equipe de assessoria científica do LabRede e nesse circuito assessoria vou trazer o tema de insuficiência cardíaca crônica e a contribuição do laboratório com a dosagem dos peptídeos natriuréticos, que foi o tema do nosso informativo lab.com. A insuficiência cardíaca é uma síndrome complexa na qual o coração é incapaz de bombear o sangue de forma a atender às necessidades metabólicas dos tecidos do corpo ou pode fazê-lo somente com pressões elevadas de enchimento das câmaras. Pode ser causada por alterações estruturais ou funcionais cardíacas e caracteriza-se por sinais e sintomas típicos, como o edema de membros inferiores, como o inchaço do tornozelo, a nível do tornozelo, a dispneia, que é a queixa de falta de ar, sensação de cansaço aos esforços ou mesmo no repouso, e sintomas esses que resultam da redução do débito cardíaco e ou das elevadas pressões de enchimento, seja no repouso ou no esforço físico. O termo insuficiência cardíaca crônica reflete a natureza progressiva e persistente da doença, enquanto o termo insuficiência cardíaca aguda fica reservado para alterações rápidas de sinais e sintomas, resultando na necessidade de uma terapia urgente. A insuficiência cardíaca pode ser determinada de acordo com a fração de ejeção do ventrículo esquerdo na avaliação do ecocardiograma, em preservada, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, intermediária, insuficiência cardíaca com fração de ejeção intermediária e reduzida, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Também de acordo com a gravidade dos sintomas, pode ser determinada pela classificação funcional da New York Heart Association e pode ser avaliada pela progressão da doença nos estágios da American College of Cardiology e American Heart Association. A definição de insuficiência cardíaca, de acordo com a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, então, a fração de ejeção ventricular vai ser menor que 40% na insuficiência cardíaca de ejeção, fração de ejeção reduzida, fração de ejeção ventricular esquerda entre 40% e 49% na insuficiência cardíaca de fração de ejeção intermediária, e a fração de ejeção do ventrículo esquerdo vai ser maior ou igual a 50% na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Com relação aos biomarcadores, que são dosados laboratorialmente, nós poderemos encontrar o BNP e o NT-proBNP elevado em qualquer uma dessas condições. O ecodopplercardiograma, na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, vai observar alteração estrutural e disfunção sistólica, e na insuficiência cardíaca de fração de ejeção intermediária e na insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, alteração estrutural e ou disfunção diastólica. Isso de acordo com a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre insuficiência cardíaca. Com relação à classificação funcional do New York Association, nós temos a classe 1, com ausência de sintomas, o indivíduo em geral é assintomático, não há limitação à atividade física. A classe 2, com atividades físicas habituais causando sintomas, uma limitação leve, os sintomas então são leves, e uma pequena limitação à atividade física. Na classe 3, atividades físicas menos intensas que habituais causam sintomas, então uma limitação importante, porém confortável no repouso, e os sintomas são moderados e ocorre grande limitação à atividade física. Na classe 4, uma incapacidade para realizar qualquer atividade sem apresentar desconforto, e os sintomas já aparecem no repouso, sendo considerados sintomas graves, portanto, sem esforço físico, no repouso. Os estágios da insuficiência cardíaca pela avaliação de progressão da doença,
que foram elaborados pelo American College of Cardiology e American Heart Association. O estágio A são os indivíduos com risco de desenvolver insuficiência cardíaca, são aqueles que não têm sinais ou sintomas atuais ou prévios da insuficiência cardíaca, não apresentam doença cardíaca estrutural ou funcional ou alteração dos biomarcadores. Então, são aqueles indivíduos de risco, né? Aqui são considerados pacientes com hipertensão, doença cardiovascular, diabetes, obesidade, exposição a agentes cardiotóxicos, como quimioterápicos cardiotóxicos, ou indivíduos que tenham uma predisposição genética de miocardiopatia ou história familiar de miocardiopatia. Esses indivíduos, então, são considerados de risco de desenvolver diabetes. No estágio B, nós temos a pré-insuficiência cardíaca. São pacientes sem sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, mas com um dos seguintes critérios: doença estrutural cardíaca, evidência de aumento da pressão de enchimento e fatores de risco e aumento de peptídeos natriuréticos ou troponina persistentemente elevada sem outros diagnósticos. No estágio C, são indivíduos com insuficiência cardíaca sintomática, com sintomas prévios ou atuais de insuficiência cardíaca, e no estágio D, a insuficiência cardíaca avançada, com marcantes sintomas de insuficiência cardíaca, que interferem com a vida diária e com recorrentes hospitalizações a despeito da terapia adequada. Com relação aos peptídeos natriuréticos, dentre os diversos biomarcadores estudados na insuficiência cardíaca, destacam-se então os peptídeos natriuréticos BNP e o NT-proBNP, cujo papel no diagnóstico da insuficiência cardíaca já está bem estabelecido, tanto no cenário da emergência, no quadro agudo, quanto em pacientes com insuficiência cardíaca crônica ambulatoriais. Então, aqui um exemplo, né, de ilustração da molécula do proBNP, que é clivada enzimaticamente, gerando o BNP e a fração N-terminal do NT-proBNP. A dosagem desses peptídeos natriuréticos laboratorialmente, então, pode ser útil nos casos de dúvidas do diagnóstico em pacientes com queixa de dispneia, de cansaço, falta de ar, podendo servir, então, como um exame de triagem no paciente da atenção primária, que é aquele paciente ambulatorial que vai ao consultório em busca de uma avaliação. Os pontos de corte, que excluem o diagnóstico da insuficiência cardíaca, variam de acordo com a apresentação da doença, seja aguda ou crônica. Então, existem valores de referência ou valores de corte para exclusão ou sugestão da insuficiência cardíaca, se o quadro é agudo ou se o quadro é crônico. Lembra que aqui estamos falando do paciente ambulatorial, então, do quadro, não do quadro agudo, mas do quadro crônico. Existe incerteza sobre o ponto de corte ideal para a definição diagnóstica do paciente ambulatorial para a dosagem do BNP, que é o que vamos comentar agora. Quando usa-se o valor de corte do BNP de 50 picogramas por ml, quando sugerido por especialistas canadenses, valor esse que foi fundamentado no ensaio clínico, a referência está aqui, esse valor de referência vai implicar em uma especificidade maior, limitando o número de diagnósticos falso positivos. Já o uso do ponto de corte do BNP como acima de 35, sugerindo a insuficiência cardíaca, que é o valor sugerido por especialistas europeus, né, existe uma publicação recente reforçando esse valor, acarreta em uma sensibilidade maior, vão ser feitos mais diagnósticos, reduzindo-se os falsos negativos, mas implica numa avaliação adicional que pode incluir pacientes que não terão insuficiência cardíaca. Então, quando avalia-se valores de BNP inferiores a 35 picogramas por ml ou NT-proBNP inferior a 125 picogramas por ml, praticamente se exclui o diagnóstico da insuficiência cardíaca. Valores acima desses cortes, então, vão necessitar de avaliação clínica e complementar com o ecocardiograma, a fim de confirmar o diagnóstico, né, principalmente havendo dúvida pela avaliação clínica.
Nos pacientes que têm insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, esses peptídeos natriuréticos também vão ter um papel importante. E, embora ele seja postulado como um critério diagnóstico, deve estar atento à possibilidade da influência de comorbidades que são frequentes nessa população, que são anemia, a insuficiência cardíaca, a insuficiência renal, perdão, crônica, a idade avançada, que são, então, condições que podem estar presentes no indivíduo com a fração de ejeção preservada e que podem elevar, né, os peptídeos natriuréticos. Seu papel é ainda mais marcante como biomarcador prognóstico, uma vez que quando esses níveis estão elevados, eles estão associados a uma pior mortalidade e a hospitalização por insuficiência cardíaca. Após o ajuste medicamentoso, espera-se que haja redução dos valores dos peptídeos natriuréticos, então a dosagem ela também seria auxiliar na avaliação da eficácia de um tratamento medicamentoso instituído, quando uma dosagem subsequente ocorre redução dos valores. Se não há redução dos valores do peptídeo natriurético ou se ocorre aumento, isso pode ser um indicativo de mau prognóstico. Esse monitoramento, então, com a dosagem dos peptídeos natriuréticos pode ser útil quando há dúvidas na resposta ao tratamento que foi implementado baseado nos parâmetros clínicos. Algumas limitações que tem que estar atento em pacientes que estejam usando a medicação sacubitril/valsartana, que é um medicamento recomendado para indivíduos classe 2 a 4 da New York Heart Association. Essa monitorização ela deve ser feita pelo NT-proBNP, isso porque esse medicamento inibe a degradação do BNP e aumenta seus valores. O NT-proBNP é mais suscetível a elevações na doença renal, então, por ser excretado por via renal, ele sofre mais elevações na condição da insuficiência renal crônica. Os peptídeos natriuréticos também podem apresentar níveis mais baixos na obesidade e elevar-se em condições como já citamos. O BNP tem uma estabilidade limitada, uma meia-vida curta, já o NT-proBNP tem uma meia-vida mais longa e é mais estável para dosagem laboratorial. Quando se fala, então, no diagnóstico da insuficiência cardíaca crônica, segundo o Guideline da Sociedade Europeia de Cardiologia de 2021, o diagnóstico requer a presença de sinais ou sintomas e da evidência objetiva de disfunção cardíaca. Os sintomas típicos vão incluir a falta de ar, a fadiga, o inchaço a nível do tornozelo. Sintomas e sinais, porém, não têm precisão suficiente para serem utilizados sozinhos para o diagnóstico da insuficiência cardíaca. E é importante lembrar que o diagnóstico ele vai ser mais provável nos indivíduos que têm uma história de infarto do miocárdio, de hipertensão arterial, doença arterial coronariana, diabetes mellitus, o uso indevido de álcool, na doença renal crônica, naqueles que foram submetidos à quimioterapia com agentes cardiotóxicos e naqueles com história familiar de morte súbita, né? Então, esse grupo de indivíduos tem uma possibilidade maior, né, um risco maior da insuficiência cardíaca. Nos pacientes com doença não cardiovascular, como anemia, doença pulmonar, renal, doença tiroidiana ou hepática, eles podem ter sintomas e sinais muito semelhantes aos da insuficiência cardíaca, mas na ausência da disfunção cardíaca não preenchem critérios para o diagnóstico de insuficiência cardíaca. No entanto, é importante a gente lembrar que essas patologias podem coexistir com a insuficiência cardíaca, então, e também exacerbar os sintomas. Então, é importante a atenção para esses diagnósticos. Com relação aos exames de diagnósticos recomendados na avaliação do paciente com suspeita de insuficiência cardíaca crônica, deve-se lembrar do eletrocardiograma,
em um eletrocardiograma normal faz o diagnóstico da insuficiência cardíaca improvável, e é um exame que pode revelar anormalidades, né, do ritmo, como fibrilação atrial, ondas Q, a hipertrofia do ventrículo esquerdo, o complexo QRS alargado, que são indícios que aumentam a probabilidade do diagnóstico de insuficiência cardíaca e que também podem ser úteis na orientação da terapia. A medição dos peptídeos natriuréticos ela é recomendada se estiver disponível, e outras investigações básicas são a dosagem da ureia, dos eletrólitos, da creatinina, o hemograma, testes de função hepática e tiroidiana, todos recomendados aí na avaliação e para diferenciar a insuficiência cardíaca de outras condições, além de fornecer informações de prognóstico e orientar a terapia. O ecocardiograma é recomendado na investigação como um elemento-chave para avaliação da função cardíaca, assim como a determinação da fração de ejeção do ventrículo esquerdo. A ecocardiografia vai fornecer informações sobre outros parâmetros, como o tamanho das câmaras, se a hipertrofia do ventrículo esquerdo é excêntrica, concêntrica, anormalidades do movimento da parede, que é o músculo cardíaco, função do ventrículo esquerdo, hipertensão e função das válvulas. Então, são diversas as informações que a ecocardiografia pode trazer. Recomenda-se também uma radiografia de tórax, a fim de investigar outras causas potenciais da falta de ar, como, por exemplo, doença pulmonar, e também, complementarmente, esse exame pode fornecer evidências de insuficiência cardíaca, como sinais de congestão pulmonar e a cardiomegalia, que é o aumento do coração. E para finalizar, as causas, né, a etiologia da insuficiência cardíaca difere, e uma vez diagnosticada a insuficiência cardíaca, é importante buscar identificar a causa para o desenvolvimento da insuficiência cardíaca, uma vez que o prognóstico difere entre essas causas e o tratamento específico pode ser orientado. Obrigada, era isso que eu gostaria de trazer. Até a próxima.